Sejam bem-vindos então ao podcast relacionado com a violência contra a comunidade LGBT. Este podcast é apoiado pelo IPDJ através do programa Hotel Ocupação de Tempos Livres e também pela agência Erasmus Mais Juventude em Ação através do Corpo Europeu de Solidariedade. O meu nome é Pedro dos Santos, estarei aqui hoje como sociólogo para debater o tema e este é Rafael Matos? É. Estamos então aqui para focar muito neste tema, tentar trabalhá-lo dentro do possível com base nas nossas áreas de ação, também como jovens e também de uma perspectiva não só das ciências sociais, mas também do próprio associativismo. Rafael? Pronto, então, já disseste que és sociólogo, não? Mas eu queria que te apresentasse um bocadinho mais. Formei-me em Sociologia na Universidade de Évora e também tirei um mestrado em Sociologia especializado em Recursos Humanos, também pela Universidade de Évora. Nesta área ganhei alguns prémios também académicos relacionados também na área da Sociologia. Tenho alguns artigos também publicados e também já fui autor de trabalhos relacionados com igualdade de género, entre outros temas também equivalentes. E então estarei aqui para tentar dar um contributo da melhor maneira possível com este tema que estamos então aqui hoje a trabalhar. Pronto, então, acho que era importante, primeiro, dentro da tua área, percebermos o que é a violência. Não sei se consegues definir. A violência, na verdade, tem muitas definições, pois é um conceito muito abrangente e há definições de diferentes autores na sociologia, sempre indo a uma perspectiva mais do social. A violência em si acaba por ser qualquer ato que possa infligir danos diretos, estar sempre do receptor, de quem recebe a informação, digamos, negativa, seja por via oral, seja por via física, seja por outro tipo de via. Na verdade, até existem diferentes tipos de violência. Temos a violência física, a violência social, a violência financeira, a perseguição, a violência sexual e a violência também emocional. Portanto, existem vários tipos de violência, ou seja, por palavras mais simples, a violência tanto pode ser feita oralmente, chamar-nos, por exemplo, a um colega, amigo, a qualquer pessoa que tenha uma relação próxima de nós. A perseguição também é considerada violência porque também pode ser feita a perseguição de diversas formas, seja presencialmente, seja online, seja de muitas outras formas, e também existe precisamente uma violência que não é assim tão conhecida, mas a violência, digamos, em ciberespaço. A violência do ciberespaço acaba por ser um tipo de violência que é feito, por exemplo, discursos de ódio na internet, e também tem correlação e transversalidade com os outros tipos de violência, precisamente porque dá para praticar outros tipos de violência através desta violência. Todas acabam por se relacionar e podem acontecer em diferentes espaços sociais, seja no trabalho, seja também em casa, seja na escola, seja num contexto informal com amigos, entre outros. Pronto, dito assim de uma forma introdutória, podemos definir assim a violência e com diferentes tipos de violência então que existem. A violência sexual, claro que também é muito grave, estamos a falar de violações, estamos a falar de outro tipo de violência assim. A violência emocional pode ser, por exemplo, chantagem emocional que está a ser aplicada, e a violência financeira muitas das vezes acaba por ser o controle de uma pessoa que tenha o controle do dinheiro perante outra e utiliza isso como forma de tentar prejudicar a outra pessoa. Pronto, pode acontecer em qualquer tipo de relação social no contexto da nossa sociedade e é transversal a muitos países e a muitos tipos diferentes de sociedades, tendo em conta também a cultura que nesses países seja também importante. Então, imagina, agora disseste aí um ponto que acho bem interessante, que é qualquer um de nós pode sofrer violência, Sim. que torna a comunidade LGBTI mais, uma comunidade mais vulnerável. As questões primeiro de tudo, estamos a falar, a comunidade LGBT acaba por ser relacionada com os direitos precisamente das lésbicas, dos gays, bissexuais e transgêneros.
E de encontro então a este ponto, e porque é que acaba por ser um público mais vulnerável à violência, isto remete para questões éticas, remete também para questões morais, e é um assunto que está muito. É um assunto urgente, temos de tratar também nos dias de hoje, porque infelizmente é um facto social, que é na definição do conceito Durkheim, que é um sociólogo, é um facto social porque é uma coisa que nós vemos a acontecer na realidade à nossa volta, é algo que não é despercebido, é algo que tem muita representação, é algo que de facto não é para nós desviarmos os olhos, é um assunto que existe, temos que olhar para ele, aceitar como realidade e tentar trabalhar para evitar com que aconteça este tipo de casos. A razão pela qual é um público vulnerável em si. De uma perspectiva das ciências sociais, nós estamos inseridos num contexto, por exemplo, a sociedade portuguesa. O modelo de família que sempre imperou desde antigamente tem sido o modelo de família nuclear. E o modelo de família nuclear sempre também defendeu valores relacionados com a pátria, a religião e outros assuntos associados, em que define papéis específicos e como é que um casal deve ser, como é que os filhos desse casal devem ser, e o homem tem precisamente um papel materialista, enquanto que a mulher tem um papel mais emotivo e também o homem mais o trabalho e a mulher mais a questão das tarefas de casa e os filhos também têm que aprender coisas específicas relacionadas com isso. Claro que isto é um modelo antigo, hoje em dia a implementação e a predominação foi um modelo companheirista, que é igualdade entre todos, mesmo na família, todos fazem coisas diferentes, já não é para ir focar nem focar os valores da família no modelo nuclear. Contudo, as raízes do modelo de família nuclear ainda estão bastante enraizadas hoje em dia. Então, mesmo que já não se pratique dessa maneira, mas como temos precisamente não só uma estrutura etária envelhecida, também desde a educação das famílias, passa de geração em geração, que causa uma reprodução de desigualdades, é um elemento reprodutor de desigualdades sociais, precisamente nesse aspecto. Então, o facto de, quando a comunidade LGBT ganhou cada vez mais a sua voz e representação, muitos dos que ainda estão com as raízes, a origem social dos valores da família nuclear, acabam por aplicar alguma discriminação, porque estão a lembrar-se destes valores, veem que esta comunidade não vai de encontro a estes valores que implicam a religião, que implicam esses ensinamentos, com essas raízes mais, digamos, ancestrais e tudo, e então, por causa disso, acabam por discriminar, eis uma boa parte do comportamento deles ser em relação a isso. Estou a tentar aqui de uma forma também como sociólogo dar esta visão, este aval, aval não, mas tentar dar esta perspectiva. Por isso é que cada vez mais tenta-se hoje em dia, já agora acrescentando isto, por isso é que também se tenta muito educar as novas gerações para, neste preciso presente e no futuro, já não voltar a acontecer tanto isso e dar-lhes novas redes sociais para que não discriminem a LGBT, aceitar que somos todos iguais, aceitar que não faz sentido sequer essa discriminação, mas enquanto houver espaços sociais onde haja as raízes do modelo nuclear, está muito suscetível a acontecer, haver sempre essa passagem de valores para a discriminação contra a comunidade LGBT. Por outro lado, outra coisa que também pode influenciar muito existem os agentes de socialização primária, os 4 agentes principais de socialização primária. Já agora, a socialização primária em si é a forma como a criança, o processo de socialização da criança contribui para o seu desenvolvimento psicológico, a sua personalidade, os seus valores e tudo. Então, os 4 agentes, ou lá, os pilares dessa socialização, são a escola, a família, os amigos e os meios de comunicação. É claro que se a criança, na aprendizagem em relação com o mundo, acabar por ter este contato com estes 4, basta nestes 4
ter alguns que estão a incutir valores que acabem por virar contra a discriminação da comunidade LGBT, é normal que depois a criança, no seu processo de crescimento, acabe por também ter esse contacto e discriminar também a comunidade em si. Contudo, também é uma estratégia dar uso precisamente ao conhecimento destas quatro agentes de socialização para também causar o contrário, que é ter dar uma educação nos jovens a não discriminar a comunidade, a ter uma aceitação e perceber que não há qualquer problema com nada disto e que somos todos iguais. Mas então, nesse caso, tipo, ao fim e ao cabo, o que estás a dizer é que, além de ser um tema complexo, a comunidade torna-se mais vulnerável relativamente a outro tipo de comunidades, por de facto um bocado de falta de educação. Deixa-nos passar as pessoas. É isso. A falta de educação. Ou seja, devia ser mais investido na parte profissional. Sim, 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 sim. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Sabendo que uma criança, o construtivismo social de uma criança, que é a forma como a sociedade constrói a identidade de uma criança e a visão que ela poderá ter para o mundo, a sua personalidade e a sua formação, vem de fontes então externas que compõem a própria sociedade e que já falámos destes quatro agentes de socialização então. Portanto, sim, um investimento reforçado na educação nas escolas, mais um investimento também, por exemplo, tendo em conta que as crianças têm muito contacto com meios de comunicação, estamos a falar de desenhos animados, estamos a falar de tudo o que possa na televisão encontrar, ou nos computadores, ou na internet, mais ainda a questão da família e dos amigos, é importante pegar nestes quatro e tentar criar estratégias precisamente para impedir, digamos assim, que a criança venha a ter esse tipo de comportamentos. Claro que, como a criança está num processo de formação do seu eu ainda muito complexo e terno, no caso da comunidade LGBT, tem que se ter, tem que se transmitir isto à criança, mas muito aos poucos, com tempo, com alguma paciência, com alguma tolerância, até a criança também poder atingir uma certa idade, digamos assim, onde tenha um maior nível de compreensão, uma maior consciência da realidade que o rodeia, e nesse aspecto aí, depois há outros tópicos relacionados com estes temas que é bom dar a continuação e etc. Portanto, podem ter, é aconselhável até terem contacto que, pronto, verem à sua volta como se fosse uma realidade, mas dentro disto ir filtrando, digamos assim, as coisas que têm visto a ser transmitidas a eles ao longo do tempo, fazendo um maior plano, o mais estratégico possível e também adequado à questão de uma criança, porque quando eu digo isto, claro que não é estar a atirar para cima da criança, tudo isto, né? Não é isso, mas ir aos poucos, desbravando caminho aos poucos, se afetar o processo, digamos assim, do construtivismo social da própria criança até atingir uma fase mais matura. É isto. Sim. Depois corta esta parte. 2080. Tá bem. Estou. Para 36%. Então, assim. Sandra, para cortar agora, está bem? Codinho. Então, posto isto, quais é que, socialmente, quais é que achas que são os impactos nas vítimas de violência no caso de comunidade LGBT? E se as vítimas são só tipo as pessoas que são da comunidade e que sofrem violência, ou se à sua volta também são consideradas vítimas? Relativamente então aos impactos, os impactos podem ser vários. Porque assim, todos os que sofrem de violência, inclusive a comunidade LGBT, não só, há sempre impactos negativos associados para o alvo do ato de violência que está a ser operacionalizado. No caso então da comunidade LGBT, tal como qualquer outra pessoa que seja alvo de violência, tem sempre impactos sociais para o mal-estar. Pode causar, eu vou dar um exemplo, mas também tem a ver com os contextos, indo com os mais transversais,
pode causar suicídio, pode causar transtorno clínico da depressão se estiverem sempre sujeitos a um ambiente em que estejam sempre constantemente e regularmente a ser alvo desse tipo de violência, e também depende da gravidade da violência que está a ser aplicada e do significado social que o próprio alvo atribui à violência em si, mas, portanto, se for no local de trabalho, dá um exemplo. Depois também estamos a falar de tipos de violência, depende dos contextos em que são associados. Eu vou dar um exemplo muito específico. Aliás, dois. Um é, uma pessoa vai para um trabalho. Agora imagina que, pá, infelizmente, já há casos que já foram reportados, que isto é uma realidade, que por acaso uma pessoa ser, por exemplo, sei lá, transgénero, pode sofrer bullying ou assim no trabalho, ou pode sofrer violência no trabalho. Ora, no trabalho, hum, pode sofrer assédio, sofrer qualquer outro tipo. E agora imaginando que a pessoa está nesse espaço todos os dias. A pessoa pode desenvolver burnout, também distinguido o que é burnout e depressão. Depressão é transtorno clínico, burnout é depois de passar a exaustão psicológica e física no local de trabalho, ao ponto de também desenvolver outros sintomas, não só psicológicos, mas também físicos, com base na, no ambiente social em que está inserido e as formas de violência que leva todos os dias. Pronto. Obviamente que isso depois pode causar consequências piores ainda à pessoa. E agora ponho um caso ainda mais específico. E estou a dizer porque já ouvi, já tive contacto, aliás, com testemunhos disto, e por causa de serem anónimos, não vou referenciar nomes, mas, por exemplo, já soube que hum, uma pessoa, no seu primeiro trabalho, foi alvo de violência precisamente por gostar de rapazes. Um rapaz que gostava de rapazes foi alvo por causa disto. E o que é pior? É que era o seu primeiro trabalho. E então, pondo isto na perspectiva da sociologia, neste caso da sociologia da educação, estamos a falar de o primeiro processo de socialização entre uma pessoa e o seu primeiro trabalho chama-se socialização secundária. Ou seja, socialização primária, como expliquei há bocado, é nas fases da criança do seu contacto com o mundo. Socialização secundária é o processo de socialização, digamos assim, entre uma pessoa e o seu primeiro trabalho, ou seja, com a vida laboral. Ora, se logo neste processo, o seu primeiro trabalho, este processo de socialização secundária, é a primeira experiência laboral de uma pessoa, ter logo ser logo alvo de violência só por causa da sua orientação sexual, isto é muito grave, porque além de pode deixar uma marca muito negativa na pessoa, um trauma, sendo também que o seu primeiro trabalho pode fazer com que a pessoa, se for com certa gravidade da violência que sofrer, pode até fazer com que a pessoa ganhe não uma aversão porque quer, mas uma aversão por trauma, diretamente para com futuros trabalhos que pode vir a ter, ou até vida laboral, ou então se calhar pode causar consequências diferentes. Pode ter que esconder aquilo que é, aquilo que gosta, aquilo que faz parte da própria pessoa perante outros, com medo, ganha medo de estar noutros trabalhos, pode nem sequer querer voltar a ter uma experiência laboral e tentar se afastar ao máximo disso devido a razões de saúde e de vertente social, psicológica, por causa de tudo o que passou, e isto tem consequências muito negativas para as pessoas. Pronto, estou a dar este caso específico, por exemplo, no trabalho, porque por acaso tive contacto com uma situação assim, e eu assisti com os meus próprios olhos a gravidade que isto é, e que vivemos numa sociedade em que é uma vergonha isto acontecer. Além de sociólogo, também, com a minha opinião pessoal, digo uma vergonha, porque os direitos humanos são transversais a todos e ninguém merece passar por isto. Pois eu acho que é uma coisa que as pessoas esquecem, não só nesse contexto do trabalho, mas na vida geral, que é, às vezes o ato de violência não tem que ser uma coisa, ou seja, por exemplo, um comentário discriminatório. Às vezes a violência é um olhar, um risinho, aqueles risinhos parvos que todos fazem, que às vezes nem estão a fazer por mal, é só porque estão a achar piada ou porque é diferente ou qualquer coisa, ou não sei da mesma opinião, olham para o colega e começam-se a rir. Isso acaba por ser uma violência. E de facto, isso acontece muitas vezes
Se calhar pela falta de consciência, não sei, que as pessoas têm no seu redor. No caso de Portugal, o país é um bocadinho fechado. Essa verdade abrir mais, está a expandir mais, mas é um país muito fechado. E basta haver uma pessoa com o cabelo diferente, com um vestido diferente, com uma calça diferente, que é logo motivo de fazer aquele cochicho que a gente costuma falar. E de facto, isso é um ato de violência, porque a gente está a quebrar a liberdade de luta, a gente não está a respeitar a liberdade de luta. E isso leva a coisas muito más. Aquilo, por exemplo, tu disseste, acontece em relação ao trabalho, acontece em relação a outra coisa. Uma pessoa pode deixar de passar na rua X porque aquilo aconteceu ali e a pessoa fica simplesmente com um género de aversão. Por ela que passa pela rua, é mais perto de casa, mais perto do trabalho, é mais perto de ir àquele café, mas fala de lembrar daquele momento e a pessoa deixa de fazer a sua vida normal só por uma falta de empatia da sociedade que a rodeia. Isso é um bocadinho triste pensar-se nisso. Sim, É triste isso acontecer e acho que o mais triste é que as pessoas hoje em dia tomam esse tipo de atitude e cada vez mais têm consciência que estão a tomar. Percebes? sim. Portanto, as pessoas hoje em dia, a maior parte das vezes, sabem que aquilo é errado, mas escolhem tomar essa atitude. É só. Ia dizer uma palavra um bocado. Não, mas É eu muito percebi o que triste e é desgastante para a pessoa que está a passar por isso, porque de facto a pessoa tem que mudar uma rotina inteira por um segundo ou dois que podia ter sido evitado. E que é sim, principalmente os direitos. Toda a gente tem estes direitos. Acho que isso, por acaso, acho que falei isto no podcast anterior, que é todos nós temos os mesmos direitos. Isto não é porque é uma comunidade, ou porque, de facto, é uma comunidade mais vulnerável, assim que são como são os refugiados, como é a comunidade cigana, como é outro tipo de comunidades, porque, de facto, são comunidades que têm os mesmos direitos que todos os outros, mas que os outros decidem não respeitar. E aí nasce a violência, e a falta de respeito, e a falta de empatia, etc. Só que as pessoas que estão fora destas comunidades não entendem isso. Que é, toda a gente tem os mesmos direitos, todos nós somos portugueses, todos nós somos cidadãos do mundo, mas, mas ninguém está a aplicar isso. É tipo, é uma coisa que não quero generalizar, mas com um heterossexual vinha dizer comigo, então, mas porque é que eu tenho que estar a proteger se eu também tenho os mesmos direitos que tu? exatamente. Tu não me tens que proteger, tu tens que me respeitar. Assim como eu te respeito porque tu sejas heterossexual. E agora posso partilhar um caso, agora que estamos a falar disto tudo, e acho que pode ir em contra o tema. Há uns anos, quando eu, antes de completar a minha formação académica, eh, e quando estava num próprio espaço com amigos, por acaso houve uma situação direta de uma rapariga lésbica, depois houve um rapaz que tinha tido uma formação pessoal, o processo de construtivismo social que ele teve, levou a discriminar a homossexualidade. Então, o que basicamente aconteceu foi que ele, à frente de todos, disse nomes pejorativos, peço desculpa, disse, pronto, foi ofensivo, disse coisas ofensivas perante elas, chamou nomes, disse, eu não lembro bem, posso partilhar aqui, desculpem a linguagem que vou usar, mas é a realidade como ela é, disse, por exemplo, que era uma coisa nojenta, uma coisa que é contra Deus, uma coisa que não fazia sentido nenhum ao mundo, e eu, pronto, eu estando ali naquele contexto, tivemos uma grande discussão entre todos e com o rapaz em si, porque estávamos a pensar, estávamos abismados de ele ter pronto, tal opinião. Pronto, é que mesmo agora falando que há pessoas que, por causa do seu construtivismo social, estão formatadas de certa maneira, programadas, digamos assim, de certa maneira, e ficam enraizadas nessas pessoas. Mas pelo menos no mínimo podiam respeitar aquilo. Eu posso não concordar, mas respeito. E ele também nem se fez. O respeito aqui é muito importante, porque é aquela questão de existem pessoas que têm opiniões diferentes e isso tudo. Agora, mesmo que o rapaz tivesse esta opinião, hum,
ele podia respeitar a outra pessoa, não é estar a fazer isto que ele fez, a faltar ao respeito, a desrespeitar a outra pessoa e não estar a ter pronto, a ser correta com os direitos da outra pessoa. E isso é muito importante também aqui nisto, porque existe somente os nossos avós, os nossos pais, porque nós também estamos a estar envelhecida, há muita gente que tem mesmo predomina a questão da família, os valores da família nuclear, mesmo que já não se pratiquem diretamente. Pá, mas essas pessoas, mesmo que não concordem com estas questões, ou por questões religiosas, ou seja, podiam pelo menos mínimo respeitar, têm o dever de respeitar o próximo. Mas infelizmente não se verifica isso mesmo neste contexto, e isso realmente é muito mau. Imagina, eu acho que hoje em dia, já estou a fugir um bocado de todo, mas não. Que é. Não estamos a falar, desculpa, estamos a falar da violência contra a comunidade LGBT, mas estamos a falar precisamente a tocar no respeito Exato, e é aquilo que não se isso. deve fazer. Mas eu acho que hoje em dia já não há noção de respeito. Tipo, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando falei com a minha avó sobre alguns temas destes, ela efetivamente ficou tipo um bocado de pé atrás, porque é perfeitamente normal, tendo em conta o contexto em que ela viveu, mas o facto do contexto em que os nossos avós viveram ter sido tão apertado e tão restrito em certos pontos, acho que também os faz ver o que é realmente a liberdade. Percebes? Porque hoje em dia nós temos tudo. Tipo, nós andamos-nos aqui a queixar da vida enquanto jovens, mas nós temos tudo. Nós queremos ir sair, nós saímos, nós queremos vestir uma saia como nós vestimos, nós queremos pintar o cabelo, nós pintamos, nós queremos ir sair com os amigos, a gente sai com os amigos. Tipo, os nossos pais hoje em dia, que, tirando algumas exceções, já não nos impõem regras como era antigamente. Antigamente era se querias namorar, não para fazer a janela e era bem à distância. Sim, na Por verdade, exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare era uma exatamente. profecia. E eu acho que os nossos avós acabam por nos respeitar mais e por respeitar mais as diferenças que há hoje em dia, exatamente porque sabem o que é não se poder expressar. Não só a nível da comunidade LGBTI, porque na altura também os havia, essa é a realidade, mas também noutros contextos. E hoje em dia nós não valorizamos tanto a nossa liberdade individual e socialmente, porque nós não precisamos de fazer nada na altura. Também, sim, estou a perceber essa perspectiva. Pronto, mas o caso que eu estava a relatar é literalmente um caso de violência direta contra alguém. Por acaso estava mesmo, também é uma ativista, digamos assim, dos defensores LGBT, dos direitos da comunidade LGBT e afins, e foi algo de violência oral aplicada naquele momento, e ainda por cima de um desrespeito completo, pronto. Agora, com aquilo que estava a falar dos idosos, também felizmente há, há outros casos mais positivos, mas infelizmente verifica-se ainda muito este pessoal, digamos assim, muito enraizado com valores do modelo nuclear. Pronto. E depois é assim, depende das famílias, né? Mas verifica-se em sociedade que ainda de vez em quando acontece certos valores serem passados destas raízes, digamos assim, e leva depois a pessoa a ter uma visão que se calhar nem se apercebe, mas que leva à desigualdade social entre os outros. E ele, a própria pessoa, nem tem consciência disto, não se apercebe. Mas é assim que o seu comportamento pode atuar. Claro que existem muitas outras razões aqui inseridas, né? Mas geralmente os processos de socialização têm um grande impacto na explicação para certos comportamentos, como por exemplo este. Aliás, é um bocadinho, não é bem mudar o tema, mas vai dar encontro a isto. Eu vou dar um exemplo concreto ainda mais. Ok, vamos imaginar, por exemplo, uma criança agora, sei lá, está a ver os meios de comunicação têm o poder de criar representações sociais nas pessoas. Representações sociais é, por exemplo, uma pessoa tem a imagem dela e que faz uma generalização a achar que é assim para todos. Causa então há uma imagem coletiva sobre um certo tema. Ou seja, se uma criança, por exemplo, é educada e depois tem desenhos animados ou outros contactos que tenha com a net ou assim, veja, por exemplo, que ora, o normal e o socialmente aceito é eu tenho que ter uma mulher
tenho que ter um filho e não posso gostar de rapazes, não posso gostar de raparigas e rapazes, se eu me identificar mais como, sei lá, rapariga não posso mudar, o que seja. Imaginando que a pessoa é educada assim. Depois, mais tarde, no seu, já com uma vida ativa, digamos assim, encontra pessoas que saem fora deste padrão que a pessoa desenvolveu em si. Leva à discriminação, porque estas coisas sem querer causam que estas pessoas vejam essas outras pessoas com rótulos sociais de desvio, de comportamentos de desvio. Pronto. E é isso que muitas vezes acontece. Por isso, quando eu falo da questão dos meios de comunicação, estou mesmo muito com isso. Se bem que hoje em dia também se nota ao contrário. Uma vez, agora pegando num assunto interessante, pronto, já que estamos a paz, também há muitos conteúdos na internet, até youtubers, streamers, muita gente, que também fala e defende a comunidade LGBT. Portanto, também, felizmente, tem também existido, e na sociologia tem sido debatido isso, o facto de que muitos jovens, agora com o contacto com a rede, com a globalização, com a internet, têm tido acesso a informação, a youtubers, etc., dos conteúdos, que também dão estes pontos de vista e ajudam esses mesmos jovens a também ter uma melhor noção da sociedade e é saudável e também a respeitar então e a aceitarem socialmente todos estes casos e para uma comunidade mais igualitária. Pronto, também tem havido uma boa contra a violência na comunidade LGBT. Uma coisa que tem sido muito boa agora realmente é esses agentes transmissores de informação online, digamos assim, que têm passado essas informações corretas, essas perspectivas, precisamente também aos jovens. Queres deixar uma mensagem? A mensagem que poderia deixar também agora como jovem, não também, é sempre importante respeitar os outros. Todos somos iguais, independentemente da nossa orientação sexual, do que vestimos, da nossa identidade de género. Isso tem a ver com a liberdade e a escolha de cada um. E em pleno século XXI é muito importante ter esta aceitação e para que possamos viver uma comunidade melhor e mais moralmente instruída e evoluída, é importante então que haja esse respeito para com os outros. Claro que também deixa a mensagem que provavelmente até pode haver pessoas que possam ter visto este episódio, neste podcast, e, por exemplo, acharem que não concordam na mesma com isto e isto não foi o suficiente para os convencer, ou seja. Mas se não concordam, pelo menos respeitem. É essa parte que é muito importante, é essa a chave para a sociedade em que vivemos, é pelo menos ter a noção do respeito de uns com os outros. Porque aquilo que o outro escolhe ser, se não nos prejudica, se não nos causa maldade, se não interfere com as nossas vidas, também não somos nós os mais indicados para dizer como é que os outros devem ser ou deixar de ser e então também respeitá-los. Obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade de aqui estar.